Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu tô no quintal aqui de casa porque eu falei, eu vou gravar esse vídeo aqui, vai direto mesmo, sem edição, porque é uma informação importante e eu acho que vocês já estão até carecas de saber, mas é fundamental que vocês saibam disso aqui. Olha, o Sérgio Moro ontem de noite, no dia 30, na quinta-feira, ele divulgou uma lista com os criminosos mais procurados do Brasil. Então você tem gente de vários estados, tem vários criminosos ali que realmente são perigosos. Ele divulgou essa lista com bastante pompa, com bastante cerimônia, né? Mas em política eu falo para vocês, às vezes não é o que está sendo dito, é o que não está sendo dito que você tem que prestar atenção. Porque a questão não são os nomes que ele divulgou. O que tem de interessante nessa lista foi o nome que ele deixou de fora, que é o nome que eu canso de falar aqui, que é o Adriano da Nóbrega. Pois é, o Adriano da Nóbrega não está nessa lista. E para quem não sabe quem é o cara, vou explicar rapidamente. O Adriano da Nóbrega é um ex-capitão do BOPE, e esse capitão do BOPE, ele praticamente abandonou a polícia para entrar numa milícia chamada Escritório do Crime. E essa milícia é a responsável pela morte da Marielle Franco. Foi dessa milícia Escritório do Crime que saíram o Elcio de Queiroz e o Rony Lessa, quando ele passou lá na casa do seu Jair dos 58, lembra? Aí ele não foi para a casa 58, foi para a casa 65, pegou o Rony Lessa e de lá eles foram para matar a Marielle. Esse cara é o chefe do Escritório do Crime. Ele já tinha sido preso 3 vezes enquanto PM. Enquanto ele estava preso em 2005, o Flávio Bolsonaro deu para ele a medalha Tiradentes, que é a homenagem maior que existe no Rio de Janeiro, como o cara preso. Jair Bolsonaro já tinha feito discurso falando da prisão dele, que era um ex-policial, que estava preso injustamente por homicídio. Ele discursou na Câmara dos Deputados em favor do Adriano da Nóbrega. E também, quando foi final de ano passado, que ele tinha que editar o indulto de Natal, ele disse que ia soltar alguns policiais que estavam presos injustamente. Só que ele não ia beneficiar o Adriano da Nóbrega, porque o Adriano da Nóbrega está foragido há mais de um ano. Olha que interessante. Foi descoberto que no gabinete do Flávio Bolsonaro estavam trabalhando a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega. O Queiroz fez o que pôde para tentar encobertar essas duas lá. Então, quando o Jair Bolsonaro foi eleito, o que o Queiroz fez? Falou, vou demitir essas duas. Porque senão começa a ficar claro o vínculo, né? Gabinete Flávio Bolsonaro, ligado à mãe e à esposa do Adriano da Nóbrega, o chefe da milícia que matou a Marielle. É bom que a imprensa não saiba dessa ligação. Ele foi lá em dezembro e demitiu as duas. Isso de 2018, quando teve a eleição. Em 2019, já com Bolsonaro presidente, em janeiro, o Adriano da Nóbrega desapareceu. Ele está foragido, mas eles têm mensagens. A polícia conseguiu mensagens e conseguiu o celular da esposa do Adriano da Nóbrega e pegou mensagens dela com ele, falando dessa situação, da demissão, que ela estava conversando com o Queiroz, porque elas ficaram em situação difícil, né? Porque ela perdeu o amparo, bem ou mal, era uma rachadinha, quer dizer, ela ficava com uma parte do salário e outra parte ia para o Queiroz. Olha só, uma parte do dinheiro da funcionária, que era a esposa e também da mãe do miliciano, de onde saiu a morte da Marielle Franco, ia para o Queiroz, que voltava para a família Bolsonaro. Esse era o elo. Uma parte desse dinheiro era todo depositado naquele esquema, ia para a conta da Michelle, para todo mundo. Então, quando o Queiroz demite, essas pessoas ficaram desamparadas, né? Porque o Adriano estava foragido. A pessoa foragida, a gente não sabe se tem uma fonte de renda ou não, mas normalmente você precisa abastecer. Elas perderam a boquinha onde elas tiravam um dinheirinho ali, não o salário inteiro, mas ficava com uma parte, sem fazer absolutamente nada. E foi naquela época que se pegou o áudio do Queiroz, que vazou o áudio do Queiroz. Só pode ter sido ele mesmo que vazou, porque ele nem investigado ele estava sendo, né? Até hoje, ele nunca nem prestou depoimento. Então, se alguém vazou aquele áudio, foi ele mesmo, dizendo que tinha uma não sei o que do tamanho de um cometa para entrar no ele e que ele estava sozinho. Na verdade, ele estava reclamando que estava sem apoio, porque ele precisava dar suporte para essas duas, porque faltou dinheiro, faltou lealdade.
né? É assim que funciona. Enquanto está pingando na conta, existe lealdade, mas faltou dinheiro, faltou lealdade. Então ele sabia que isso era muito perigoso. Mas nada foi feito. O Adriano de Nóbrega está foragido. As duas trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro. E agora a gente sabe que com essa lista que o Sérgio Moro divulgou, ele não incluiu o Adriano da Nóbrega. Quer dizer, ele não incluiu o miliciano que é o elo do gabinete do Flávio Bolsonaro com a milícia que matou a Marielle Franco. Veja a gravidade disso, porque o Carlos Bolsonaro já está sendo investigado oficialmente pela polícia como envolvido no crime. Ele não está sendo acusado de ser o mandante do assassinato, mas ele é considerado envolvido sim, oficialmente. O Carluxo é considerado envolvido e ele não tem foro privilegiado nem nada. Ele pode ser preso a qualquer momento, é só decretar a prisão preventiva dele. E aí o Sérgio Moro faz o quê? Nessa grande lista que ele está divulgando dos mais procurados do Brasil, dos criminosos mais procurados, ele deixa de fora exatamente o Adriano da Nóbrega. Com certeza, a pedido da família Bolsonaro. E aí você vai me falar assim, mas eles não estão em guerra? Mas eles não se odeiam? Mas eles não são adversários políticos? Tudo isso é verdade. Eles se odeiam, eles não têm mais juntos e Shallow Now, eles são adversários políticos para 2022, mas o Sérgio Moro tem uma coisa que ele já percebeu. Ele tem chance até de ser presidente, mas não é a dele política. Ele pode ser presidente? É claro, se cair no colo dele, ele vai ficar. Mas e até lá? Ele não tem perfil político, ele não sabe fazer articulação, ele não sabe sequer fazer um comício, ele não sabe falar em público e ele não sabe falar com as pessoas. Ele sabe dar declarações para a imprensa, falar o que ele bem entende. É completamente diferente do Lula, por exemplo. O Lula, ele fala, as pessoas ouvem e entendem. O Sérgio Moro, ele fala e ninguém sabe o que ele está falando, ninguém entende o que ele está falando. Então, para ele, seria muito mais interessante a vaguinha que vai ter no STF em novembro. Quando o Celso de Mello aposentar, que ele completa 75 anos, a aposentadoria é compulsória. Então abre essa vaga, o Bolsonaro vai ter que indicar alguém. A promessa era que seria o Sérgio Moro. Depois virou que não era mais o Sérgio Moro, que era alguém terrivelmente evangélico. Mas e se for Sérgio Moro realmente, né? Ele não pode fechar essa porta, né? Porque até lá, e se ele é demitido pelo Jair Bolsonaro? Você já pensou? Se no meio desse caminho ele é demitido, ele perde o foro privilegiado, ele perde o emprego, ele tinha uma carreira estável na magistratura, né? Porque o juiz não sofre desemprego nem nada, ali ele estaria tranquilo. Ele abriu mão pela política por causa dessa vaga no STF. E essa vaga, ele ainda tem esperança que aconteça. Então, nesse momento, para ele, não seria interessante abrir uma briga assim, declarada mesmo, uma guerra. Se ele falar que ele está procurando o Adriano da Nóbrega, aí é guerra envolvendo coisa muito séria, porque envolve o assassinato da Marielle Franco e envolve diretamente o gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, para ele, não interessa comprar essa briga. Mas, para quem acha que o Sérgio Moro é herói, mais uma vez está vendo ele abaixar a cabeça e fazendo o que a família Bolsonaro quer. Para quem acha que a família Bolsonaro é honesta, que é um mito, que vai acabar com essa mamata que está aí, vocês estão vendo ela usar o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, a Segurança Pública, para se livrar de todo e qualquer tipo de crime. Eles estão simplesmente usando o Estado brasileiro para ficar impunes em situações que não é simplesmente rachadinha, não. Envolve a solução do crime da Marielle Franco, que independente, vamos ser ingênuos, vamos ser assim benevolentes e vamos dizer, foi um crime comum, não tem envolvimento de nenhum político nessa história, não teve envolvimento de nada, foi só um assassinato, por nada no meio do Rio de Janeiro. Mesmo assim, essa família teria que apurar, né? Não tem a história do bandido bom? Eles não vão apurar, então? Mas não, eles não estão fazendo o menor esforço para apurar. Eles estão mudando o superintendente de polícia que está investigando. Eles estão fazendo o que eles podem para que essa investigação não prossiga, para que essa investigação não prospere. E agora o último detalhe dessa história é que o Sérgio Moro baixou a cabeça, bem subserviente, bem vassalo realmente, falou sim, senhor, eu faço o que o senhor quer, e deixou o Adriano de Nóbrega de fora da lista dos mais procurados. Oficialmente, qual é a desculpa?
são criminosos de ação interestadual, são criminosos de ação interestadual ou até mesmo internacional, que estão na lista. Mas tem 2 milicianos do Rio de Janeiro lá, outros 2, não o Adriano. Então até esse argumento não se sustenta, né? Porque ele diz que são criminosos de ação interestadual e o Adriano da Nóbrega só age dentro do Rio de Janeiro, mas tem outros 2 milicianos do Rio de Janeiro que estão na lista. E aí, infelizmente, né, o Adriano de Nóbrega não está. É para você entender, tá certo? Apenas saiba, o Sérgio Moro faz o que ele puder para ter uma vantagenzinha, ele não está preocupado com justiça, ele não está preocupado em acabar com uma mata nenhuma. Jair Bolsonaro é outro que não está preocupado com justiça, não está preocupado em acabar com uma mata nenhuma. Eles estão usando o Estado para se beneficiar. E foi isso que ficou claro mais uma vez nessa lista. Essa lista dos mais procurados do Brasil não tem o Adriano da Nóbrega, o ex-capitão do BOPE, o capitão Adriano, líder do escritório do crime, que matou a Marielle Franco e que tinha a esposa e a mãe trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro, dando rachadinha para a família Bolsonaro através do Queiroz. Pois é mole ou quer mais? Esse é o Brasil de 2020 que ia acabar com a mamata. Valeu? Um grande abraço para você.